O Carrasco que era santo. Capítulo 5. Embora o miudinho tivesse pouco mais de 2 palmos de comprimento e as pernas curtas, o focinho perto do chão, as orelhas caídas, dando a impressão de fragilidade e preguiça quando estava quieto, a verdade é que Frei Ludgero não se lembrava de ter visto o cachorro quieto, fosse na luz do dia, fosse nas sombras da noite. Foi em vão que, pela vizinhança, o Ludgero procurou alguém para ajudá-lo a limpar a igreja, desafogando-a de tanto mato, quer do lado de dentro, quer do lado de fora. Não havia ali um só morador, mas pelo que restava de casas em ruínas, de ruas, de praças e ainda de um casarão imenso, com paredes de pedra e uma torre central, como se fosse o resto de um palácio. A igrejinha quase intacta era o que ainda restava do povoado ou da cidade que havia existido no mesmo lugar. No regresso à igreja, depois de ter perdido quase todo o dia, sem ter encontrado um só ajudante, o Ludgero teve a surpresa de ver que, na sua ausência, o miudinho havia começado o trabalho, removendo galhos e ramos, e mesmo os troncos mais leves, ora com os dentes, ora com a cabeça, de modo que já estava praticamente limpa a entrada para a nave. E como o cachorrinho se pusera a olhar para ele, com os olhinhos contentes, mudando a posição da cabeça e sacudindo festivamente o rabinho, Ludgero baixou-se, apertou-o contra o peito, beijou-lhe a testa e, assim abraçando, saltou, dançou, cantou feliz, dizendo: Meu ajudante és tu, miudinho, não quero outro. Miudinho não se limitou a ajudar na limpeza da igreja. Foi ele que descobriu por baixo da nave, no porão espaçoso, as ferramentas de que o Ludgero necessitava, como um serrote para cortar, um gadanho para puxar o mato, uma pá para remover a terra do entulho, além de um balde para trazer até ali a água do rio na hora da lavagem do chão, das paredes e do altar. De repente, na manhã seguinte, mal o dia raiou, Ludgero ouviu uns latidos fortes, como se o cachorro estivesse a chamá-lo. Correu para lá e deu com ele a apontar com o focinho para um carrinho de mão e um machado. Não é possível, miudinho, exclamou feliz. E o certo é que, trabalhando dia e noite, a igreja apareceu em toda a sua beleza, com a fachada de azulejo, o campanário, o adro, sem faltar sequer o batistério de mármore, logo à entrada da nave, do lado esquerdo de quem entrava. Para completar o trabalho, trataram de limpar logo o terreno em volta da igreja, e foi então que descobriram que um pequeno cemitério, os restos de um pomar e de um jardim, além do poço que dispensava descer ao rio, longe dali para trazer a água límpida de que necessitavam. Mas as boas surpresas não estavam terminadas. E estas apareceram na tarde em que o Ludgero, sempre reconhecido a bondade de Deus, resolveu limpar e preparar a sacristia. Na véspera, ao deitar-se no catre em que dormia, levou uns momentos de joelhos, com a cabeça baixa, as mãos no rosto, depois de rezar o seu rosário para fazer a Deus este pedido. Agora, Senhor, só lhe peço que me ajude a encontrar um bom frade para tomar conta da igreja e dizer a missa. Depois da súplica, deitou-se. Logo o sono lhe veio. Dormiu profundamente, de modo que, dormindo, não soube reconhecer se estava acordado ou adormecido, quando um anjo lhe disse, ali ao seu lado: Na sacristia, abre a arca dos paramentos e terás a resposta que Deus te mandou por mim. Ele quis ir à sacristia, assim que acordou, mas temendo nada encontrar ali, tratou de completar a limpeza em redor da igreja, durante toda a manhã. Só à hora do almoço, que se limitara a algumas frutas colhidas nos arredores e a um pedaço de pão duro que ainda lhe sobrara na sacola, contou seu sonho ao cachorrinho. Este, no mesmo instante, pareceu alvoroçar-se, pôs-se a latir, sacudindo o rabinho, balançando as orelhas, até que com os dentes puxou Ludgero pela perna da calça, querendo levá-lo dali. É assim que o Ludgero
se levantou, passou-lhe à frente, correu pelo meio da nave e ficou a esperá-lo, à entrada da sacristia, sempre a mexer nervosamente o rabinho. Ludigero, diante da arca, ajoelhou-se e rezou. Quieto ao seu lado, o miudinho pareceu também rezar. Houve mesmo um momento em que, no silêncio da sacristia, se podia ouvir um mosquitinho voando. Afinal, o Ludigero segurou a tampa do móvel. Iria desapontar-se, dando com o móvel vazio? Ou estaria cheio de terra e folhas velhas com lagartixas, formigas e ratazanas? Afinal, regou a tampa, dizendo: cumpra-se a vontade de Deus. E o que ele viu? Em primeiro lugar, foram os paramentos, além de um hábito de frade e um cordão grosso, a que estava preso um pequeno crucifixo de prata quase negra. A mão lhe tremia, seu coração queria sair-lhe pela boca, de tanto bater. Sua respiração se amiudara acelerada. Tirou fora o hábito, sacudiu o pó que o tempo ali havia deixado, viu que, pelas dimensões, se ajustava ao seu corpo. Tirou fora o seu velho casaco, alongou o braço direito para uma das mangas, viu que correspondia exatamente à sua medida, e enfiou a outra manga. O hábito que lhe caiu para os pés, só deixando livres os tornozelos, e todo ele recendia a incenso, enquanto o miudinho, que se afastara um pouco para melhor olhá-lo, parecia ter os olhinhos úmidos como se fosse chorar. E como Ludigero, assim vestido com o cordão grosso atado na cintura, prontamente se lembrou de toda a missa que ouvira no convento em que passara sua infância e o começo de sua juventude. Tornou-se a ajoelhar-se para reconhecer que era agora um sacerdote de Deus e que sua igreja era aquela. Final do capítulo 5. Capítulo 6. Era domingo e tia Bilu me levou até o fundo do quintal, à sombra da velha mangueira que ela própria plantara, ainda menina, quando meu avô comprou a casa onde nasci. E eu, curioso, antes mesmo que acomodássemos no banco de pedra ao lado da fonte que escorria para o tanque, dia e noite o seu filete de água, cristalina, perguntei. Eu, Frei Ludigero, na igreja limpa e preparada, já no hábito de frade, para quem havia de dizer missa, seu lugar era deserto. Tia Bilu me deu a impressão de ter a resposta na ponta da língua. Ele, que ao tempo de menino já sabia a missa de cor por ouvi-la todas as manhãs, no convento em que fui criado, fez a si mesmo a pergunta que ouvi de você. Já vou contar como foi. O frade, depois que descobriu o hábito e os paramentos na arca da sacristia, e já metido no traje religioso que tão bem lhe assentava, pôs nos lugares os paramentos, sempre assistido pelo miudinho, que se instalou no banco da primeira fila, acompanhando-o com os olhos muito vivos, sobretudo quando Frei Ludigero acomodou no altar, junto do missal em pergaminho e de litas coloridas, o cálice de prata, a toalha bordada e o vinho da missa, para depois indagar ao cachorro, quem também parecia intrigado. E agora, miudinho? E o próprio Ludigero respondeu: agora já está tudo pronto para a minha primeira missa, amanhã, logo na primeira claridade do novo dia. E pela manhã, assim que despertou, o frade correu para o altar. Já ali estava o miudinho, como a ver se tudo estava mesmo em ordem, como devia ser. Assim que sentiu os passos do frade, o cachorrinho latiu para esse, sacudindo o rabinho, balançando as orelhas, e em seguida, vendo que Frei Ludigero se preparava para rezar a missa, correu para a escada do campanário, galgou-lhe rapidamente os degraus, badalou o sino para chamar os fiéis. E estes vieram, diferente dos fiéis comuns, que se trajam como nós, ou com vestidos, ou com casaco e calça. E, embora muitos deles não se entendessem entre si, por serem velhos inimigos, como a raposa e a galinha, o gato e o rato, o rafeiro e a perdiz, foram eles, os bichos dos arredores, que se aproximaram, atraídos pelo chamado das badaladas repetidas. E tia Bilu, séria, como se estivesse vendo a bicharada chegar,
Frei Ludigero, de costas para a nave, ainda compondo o altar para a cerimônia, não deu pelos bichos. E eram muitos, todos em silêncio. Mesmo o papagaio que falava pelos cotovelos, eu bem te vi que, por qualquer coisa, se esguela, gritando que já nos viu. O certo é que, em pouco tempo, a nave estava repleta. O pouco que passa o dia fuçando o chão, como se estivesse perdido alguma coisa, que ficou quieto, no corredor da nave, a olhar para Frei Ludigero com toda a seriedade, sentado nas patinhas traseiras e no rabinho, parado, só faltando usar óculos para que o papagaio chamasse o doutor. Enquanto a raposa, retimpada no banco da frente, olhava de vez em quando para os lados com um ar divertido, dando a impressão de que recolhia impressões para falar mal dos outros. A cobra, arrastando-se, mostrava de vez em quando a língua comprida, até chegar perto do veado, que logo baixou a cabeça para exibir-lhe os chifres agressivos. A cobra recolheu a língua. Não estava ali para brigar, e acomodou-se ao lado dele, na ponta do banco, depois de enrolar-se. Por toda parte, garças, passarinhos, marrecos, um galo orgulhoso, um cisne negro, uma cutia irrequieta, um morcego desconfiado. Na arca no tempo do dilúvio devia ter sido assim. Pensei em perguntar a tia Bilu se ela acreditava mesmo no que estava me contando, mas preferi permanecer calado, tanto para continuar ouvindo a história do carrasco que era santo, e pela qual vivamente me interessava, quanto para não duvidar do que ela me contava com tanta arte e tanto gosto. E ela continuando. Quem não tinha sossego era o periquito. A todo instante, com seu pezinho torto, mudava de lugar, impaciente. Um casal de pombos jovens se continha no meio da nave. A cada momento, os dois juntavam os biquinhos, dando a impressão de que se contavam segredinhos ou se beijavam, arrulhando baixinho. O velho lobo, grave, pernas cruzadas, pelo queimado, terminou por obrigá-los a ficarem quietos, com seu olhar ríspido. A aranha, sem interromper a sua teia, instalou-se com ela numa quina da nave, bem no alto, fora do alcance de qualquer espanador. E ali permaneceu trabalhando até aquietar-se, quando a missa começou. Mas o pavão, que nunca perdoou a si mesmo ter esquecido de calçar os sapatos quando Deus o criou, deu um jeito de exibir-se, atrasando-se de propósito para só chegar à igreja com a missa iniciada. Foi e veio entre as duas filas de bancos, como se buscasse um lugar para acomodar-se. Ele terminou por ficar na frente, exibindo a cauda vistosa, quase a esconder Frei Ludigero, com seu hábito cor de telha. Um urubu, voando alto, assim que ouviu as badaladas do sino, desceu rápido com a sua veste preta, própria para enterro, supondo que se tratava de algum sepultamento, e acabou por aproximar-se da igreja, sem poder entrar. Ficou mesmo no adro, em companhia do corvo e da águia, que já ali estavam com seus bicos recurvos, também preparados para algum banquete fúnebre. Mas o Maraponga, que não gostava dos três, e estava aqui fora, à porta, e dali acompanhava a missa, afastou-se um pouco e pôs-se a repetir o seu grito estridente, parecido com a batida do ferreiro na bigorna. E conseguiu o que pretendia. A águia, em silêncio, sentindo que era demais ali, levantou voo, foi embora, enquanto o urubu, ouvindo um trecho da missa em latim, perguntou baixo ao corvo se eu conhecia aquela língua, que nem papagaio falava. E como o corvo disse que não com a cabeça, segredou-lhe: eu também não sei, e foram embora os dois. Ri da descrição de tia Bilu, que também riu, e perguntei: e Frei Ludigero? Continuou dizendo outras missas para os bichos? Disse ainda umas 3 ou 4, quando aconteceu o que ele não esperava. Uns homens louros e mais outros amarelos com ar de chineses apareceram ali e descobriram uma das maiores minas de ouro do mundo. Adiante acharam uma mina de prata riquíssima. Também apareceram os diamantes, a flor da terra. E foi o Mijin que o achou
que achou o primeiro remexendo no chão, perto da igreja. Com isso, o povo começou a chegar. Em breve, qualquer lado que a gente se voltava, havia novas casas, novas ruas, novas lojas, até que correu a notícia de que o velho palácio ia ser restaurado, para nele morar o rei de todas aquelas terras. E foi o próprio rei, durante as obras de restauração do palácio, que encontrou o pequeno órgão que levou para a igreja de Frei Ludgero. Estava bem escondido no porão de uma capelinha. Frei Ludgero levantou-lhe a tampa, pôs a mão feliz no teclado. Parecia novo, com a música de que o frade mais gostava, Jesus, alegria dos homens. A mesma que ele, aos domingos, tanto havia tocado no piano do circo. Final do capítulo 6. Faremos mais uma pausa, depois retornaremos no próximo capítulo. Quem estiver gostando da leitura, deixe o seu like para ajudar no crescimento do canal. Obrigado, até a próxima.